Sejam bem-vindos ao Açores em Destaque desta semana. Nós estamos em Vila Franca do Campo, mais precisamente na Marina de Vila Franca do Campo, onde o dia está maravilhoso. O sol já chegou às ilhas dos Açores, às 9 ilhas, cada uma com a sua beleza, e que nós vamos passear um pouco durante este programa. A nossa primeira entrevistada, Ana Alves, é artista, pintora e retrata muitas das vezes as aves, a sua paixão pelas aves. A sua cor predominante é o azul, mas vamos saber um pouco mais sobre Ana Alves. Pronto, a pintura que começou recentemente. Pronto, eu ingressei o curso de artes, formei-me em arquitetura e como o gosto pela arte, pela fotografia, pela exploração sempre existiu. A parte do desenho e da pintura sempre foi uma coisa que eu não tinha jeito, achava eu. E então retraía-me sempre bastante de avançar por aí. A exploração da parte de artes plásticas de pintura recomeçou aqui há uns 3, 4 anos, em que eu decidi começar a experimentar técnicas. Um bocadinho, tudo o que eu faço é um bocadinho por improviso, nunca são representações exatas. Eu quando começo nunca tenho uma ideia do que é, mas são as mãos que vão fazendo, e eu aí fui descobrindo que era aí a minha forma de fazer. Que tipo de materiais é que você geralmente usa? Então, eu comecei a explorar a aguarela, que eu queria fazer representações rápidas, e a aguarela dá-nos essa liberdade. E depois fui enverdando. Eu tenho andado neste meu processo de exploração de artes plásticas, tenho andado a testar várias técnicas. A que me dá mais liberdade agora é a espátula com o acrílico. É a que eu gosto mais de utilizar, porque consigo trabalhar com as cores e sempre camada a camada. A obra vai crescendo, aplicando cor, camada a camada, camada a camada, camada a camada, até chegar a um ponto em que cheguei lá. Cheguei ao resultado que gosto. Mas uso dependendo do momento. Isto é um bocadinho por períodos de momento. Há momentos em que eu estou muito virada à aguarela, há momentos em que estou mais na espátula, e também no início deste ano estive a explorar um bocadinho a grafite. Aliás, tenho um projeto para uma possível exposição para fazer com o grafite, que ainda já idealizei quais são as peças que quero, mas já sei que depois, quando as fizer, vão sair uma outra coisa, vão sair uma outra evolução. E ao ver a sua página de Instagram, onde você tem a maior parte das suas peças, eu consegui perceber que você tem alguns temas que são recorrentes, como os animais, a natureza, as aves, o mar, sim. E o azul de facto é uma cor predominante. Há alguma explicação para tal? Eu, quando iniciei esta jornada, só trabalhava com o azul. O meu início foi porque o azul dá-nos imensos tons e dava-me talvez como isto é os momentos que eu estou a pintar. O pisco ruivo que surgiu, que é o nome da página, surgiu porque efetivamente existe um estado de alma quando eu estou a criar, a pintar, que é alheio a tudo o resto que está à minha volta. E eu acho que quando começo com o azul, e quando o azul existe sempre nas minhas peças, ou quase sempre, existe pela calma que o azul nos passa. Porque eu tenho uma abstração quando estou a pintar de aquilo vai de tudo o que está à minha volta, e eu acho que é o trabalho do azul dá-me essa abstração. E nesse seu processo de criação, que você estava a dizer que é bastante livre, as suas mãos dão asas à criação. Sim.
Você tem, nesse processo, algum local específico onde você gosta de desenhar e pintar? Algum sítio que lhe dê inspiração aí no Faial? Ahm, não é o sítio que faz. Não, não é. Aliás, eu para ter vontade para eu pensar que quero fazer, estar ao pé do mar, e eu tenho o privilégio de viver ao pé do mar, são esses momentos em que eu estou fora, estou junto ao mar, estou na praia, que me dão a vontade de fazer. Ou os parques, nós temos aqui um parque que eu gosto muito, que é o Parque da Falca. Quando vou lá caminhar, é um sítio que me diz: quando chegar a casa vou fazer. Mas depois, o sítio de pintar, normalmente até é um sítio em que eu não tenho nada e que não há muita luz e que não é espetacular. É só simples, onde eu tenho o meu material e eu vou puxando as coisas. E o sítio não é muito importante. E só para É isso. terminar, Ana, você tem alguma atividade que não esteja associada à arte? Eu sou arquiteta, trabalho em arquitetura, portanto está ligado de alguma forma à criação. Ah, a fotografia também está. Gosto muito de fazer trilhos e passeios turísticos, colaboro com a empresa Tupico. É o que está, mas eu não considero que esteja desligado da arte, porque me está a aproximar da natureza e a forma como eu mostro as coisas é sempre a minha visão da cor, da forma, então acaba por estar sempre tudo interligado. E depois de termos estado à conversa com Ana Alves, vamos até Angra do Heroísmo. Luís Parreira, de formação, está na área tecnológica, tecnologias de informação, mas a sua paixão pela pintura fala mais alto. Ele que utiliza o óleo nas suas artes. Vamos até Angra do Heroísmo falar um pouco com o Luís Parreira. O meu interesse pela pintura começou de uma forma muito natural. A minha família sempre teve uma ligação às artes, eu cresci com isso. A minha irmã mais velha pinta, portanto, para verem, nós somos 8 filhos, eu sou o mais novo, a minha irmã mais velha faz uma diferença de mim de 20 anos, portanto, eu cresci com a pintura. E basicamente fui tomando o gosto, fui vendo, fui criando aquela curiosidade de perceber como é que se fazia, que materiais é que eram utilizados, fui experimentando. Os primeiros, claro que nunca corre tanto bem, mas quando se gosta vai-se insistindo. E à medida que fui fazendo e que fui experimentando, também um pouco com a ajuda da minha irmã na parte dos materiais e claro que nós quando vivemos com alguém que pinta e vemos muito no dia a dia pinturas, acabamos por aprender só por ver, não é? Então não teve assim uma formação académica, aprendeu vendo a sua irmã e também praticando, considera-se autodidática ou... Sim, autodidata, não tive nenhuma formação académica na área da pintura, foi mesmo o gosto e tentativa e erro, experimentando e foi surgindo assim. E no conjunto já extenso de obras que já criou, tem alguma em específico, não digo que seja a sua favorita, mas no qual tenha mais orgulho de ter criado? Pois, isto é uma pergunta difícil. Isso é quase como perguntar a um pai qual é o filho que gosta mais. Eu sou completamente apaixonado pelas minhas pinturas. Cada vez que eu acabo uma pintura, parece que ainda gosto mais. Muitas vezes perco, a minha mulher às vezes até brinca comigo, porque eu às vezes passo horas a olhar para as pinturas, olhar para a mesma coisa. Portanto é difícil, mas se calhar se tivesse que escolher, por exemplo, podia ser esta obra, que foi para mim a obra de maiores dimensões que fiz até hoje, as que levou mais tempo e que também tem mais algum nível de detalhe. Se calhar se tivesse que escolher.
E pode-nos falar um bocadinho das 3 obras que tem atrás de si? Qual foi a inspiração e, basicamente, o que surgiu para pintar essas 3 obras que tem atrás de si? A obra de Alice, acho que dá para toda a gente dá para conhecer. Para mim sempre foi uma personagem muito interessante. Acho que toda a gente conhece e toda a gente passou na sua infância, viu de alguma forma e conheceu a personagem. Nós todos, quando estamos a passar pela adolescência, nós passamos por uma fase crítica, não é? Digamos assim, a adolescência por si só muitas vezes é uma fase especial, em que nós muitas vezes não sabemos como é que nos enquadramos na sociedade, não é? E daí eu ter feito a Alice quase como numa realidade invertida. A Alice tem aquela vertente do filme que ela está a cair. Neste quadro não é propriamente a Alice a cair, mas é a Alice quase como se estivesse sem saber onde é que se enquadra, onde é que está. Além disso, é uma personagem que eu acho interessante porque embora tenha aquele ar muito frágil, acabou por ser uma guerreira, não é? E também foi mais nesse sentido que pintei e que acho interessante. A Rainha de Copas, do lado oposto, veio um bocadinho no contexto desta primeira obra. As minhas obras normalmente eu pinto consoante o meu estado de espírito também, daí muitas vezes tanto pinto personagens mais frágeis, mais angelicais, como de repente mudo e pinto uma personagem completamente o oposto, que é o caso aqui. Esta personagem foi mais inspirada devido a... Nós na nossa vida, infelizmente, muitas vezes lidamos com pessoas com mau feitio, não é? Estamos sempre a deparar com isso e foi mais nesse sentido que eu pintei também a Rainha de Copas, porque acho piada à personagem e ao mau feitio, digamos assim. A outra obra que eu tenho aqui, por acaso está em estúdio, está em construção, isso é aqui o meu espaço de pintura, ainda está terminada. Esta obra surgiu porque a minha filha é completamente fanática pela Bela e o Monstro. Ela passa a vida, sempre que eu vou deitar, ela passa a vida a pedir para contar a mesma história. Por acaso nunca foi daquelas histórias que vi sem criança, nem nada disso, mas devido à minha filha, até comecei porque eu tento sempre transmitir a ela, quando conto as histórias, qual é a mensagem que é passada. E a mensagem da Bela e o Monstro, obviamente, é uma mensagem muito interessante, que é, não é? Toda a gente sabe que é o que interessa, acima de tudo, é a beleza interior e não a beleza exterior. Exato. E em média, consegue-me dizer quantas horas é que levei para terminar cada uma delas? Pois, eu normalmente não costumo contabilizar as horas, porque estas pinturas são pinturas que têm um processo muito longo. Só de uma forma muito rápida posso explicar que, já expliquei há pouco, mas de uma forma rápida. Basicamente, eu primeiro faço um esboço em papel, para ver mais ou menos a composição, como é que quer, a pose, etc. Depois passo de papel para a tela. Na tela começo a construir tudo em tons neutros, começo a pintar a tal underpainting, que é, faço a pintura toda em tons de castanho, e depois começo a dar camadas em cima de camadas transparentes de tinta. Como eu trabalho como isto é um hobby, não trabalho a tempo inteiro, vou trabalhando aos poucos. Trabalho um bocadinho hoje, se calhar amanhã não trabalho, depois trabalho mais umas horas, normalmente trabalho mais ao fim de semana, e geralmente com esses bocadinhos levo aproximadamente um mês. E chegou a altura do nosso brevíssimo intervalo. O Açores em Destaque vai fazer uma pequena pausa, mas voltamos já a seguir com mais 2 entrevistas, 2 artistas que vai conhecer dentro de momentos. Até já!
Sejam bem-vindos então à segunda parte do nosso Açores em Destaque. Nós vamos estar à conversa com Pedro Lucas, natural da Ilha do Faial, mais um músico, compositor e produtor que em 2014 iniciou um projeto com um parceiro. Um projeto que tenta revitalizar a música tradicional, dando-lhe outros toques. Mas só para conhecer estes trabalhos e estes dois músicos, este novo projeto, vamos até à Ilha do Faial. Chama-se Pedro Lucas e é compositor, produtor e músico natural da Ilha do Faial. Pertence também a um duo designado de Medeiros e Lucas. Sendo assim, a minha primeira questão seria: como descobriu o seu gosto pela música? Eu descobri o meu gosto pela música muito cedo, acho eu. Carinho por família, através do meu avô, filarmónicas, coisas assim do género. E depois os meus pais mandaram-me para o conservatório bastante cedo e eu comecei com guitarra clássica. Quando entrei para o quinto ano da escola, porque eu tinha 10 anos na altura. E saí de lá quando os meus pais me deixaram, a meio da adolescência. Mas o bichinho continuou e continuei a fazer as minhas coisas. Já um bocadinho fora desse âmbito mais da música clássica. E quando decidiu fazer carreira, quando foi que decidiu fazer um percurso artístico? Mais tarde, já a meio dos meus 20, eu nunca deixei de tocar e de fazer as minhas coisinhas, mas sempre muito amadoramente, no caso. E, sei lá, depois dos estudos, ou em paralelo com os estudos, fui percebendo que queria dedicar muito a isto. Seria eventualmente as carreiras que mais me interessavam seguir. E comecei a fazer um bocadinho mais de força. E como foi que surgiu a ideia de se juntar ao Carlos Medeiros para formar o vosso duo? Com o Carlos Medeiros, portanto, o meu primeiro projeto a sério, o primeiro disco que eu fiz e que editei, era um projeto chamado Experimentar Não Me Incomoda, que era uma coisa que pegava na música tradicional açoriana, em particular no primeiro disco, pegou muito num disco do Carlos Medeiros que se chamava O Cantar Não Me Incomoda. E eu, a partir do momento em que começo a trabalhar nesse disco dele, arranjei maneira de o conhecer e ficámos amigos e, entretanto, o Experimentar fez mais um disco, onde ele foi participando. E ao fim desse percurso decidimos sair desse âmbito da música tradicional, mas continuar a trabalhar os dois, e daí aparece este Medeiros Lucas. E durante o período de 2015 a 2018 já editaram uma trilogia discográfica, entre os quais temos Mar Aberto, Terra do Corpo e Sol de Março. Sendo assim, como foi o processo de criação e quais as vossas influências para estes álbuns? O processo começa sempre, de forma muito resumida, começa sempre nas letras. Nós baseamos muito na poesia. No primeiro disco fomos buscar poemas de outros autores ligados ao universo dos Açores, na maioria. Não todos, mas uma grande parte. E a partir daí, os últimos dois discos, trabalhámos com um escritor aí de São Miguel, o João Pedro Porto, que criou as letras dos poemas de raiz e depois nós musicamos. Quanto às influências, é um bocadinho de tudo. Desde a música tradicional dos Açores ao jazz improvisado, ao rock, à eletrónica, vai um bocadinho de tudo, desde no fim as canções funcionam. E sendo assim, se ele pedisse para dizer que estilo de música é que o duo Medeiros e Lucas mais sincero, qual escolheria? Sei lá, são canções em português. Acho que a língua portuguesa e a palavra em português está muito na base daquilo que é as canções e que é a nossa sonoridade. E sei lá, canções em português, música independente. Não faço ideia, é difícil de arranjar uma ideia. E em relação ao processo mesmo de criação das canções, é um processo que é feito em conjunto entre os dois ou há um que fica encarregue de escrever a canção? Ora bem, eu e o Carlos não vivemos no mesmo sítio, porque o Carlos vive em São Miguel, eu vivo, desde que nós começamos eu vivia na Dinamarca, entretanto já vivo em Lisboa. Portanto, sempre possível, trabalhamos em conjunto, só que isso normalmente são fases mais concentradas, em que conseguimos estar os dois ou aqui em São Miguel ou em Lisboa, já aconteceu no Pico, não é? Mas
não havendo essa proximidade, muitas vezes sou eu que acabo por conduzir o processo. E cada vez mais, agora com os últimos discos, em conjunto também com o João Pedro, com o escritor. E acha que as vossas canções ainda se consegue denotar as vossas raízes feialenses? O Carlos é terceirense e vive em São Miguel já há uns anos. Eu é que sou feialense, com costela picoense. Sim, como eu disse, a música tradicional é uma das influências que nós temos. Não é a única, não será a mais forte neste projeto em específico das Lucas, mas sim, há lá sem dúvida essa ligação com o universo de canções. Ok. Sim. E dos vários concertos que já deram, tem algum em particular, por algum motivo específico, que fica marcado na sua memória? O último concerto que demos em São Miguel, no Teatro Miquelense, com a banda toda, nós vamos tocando, às vezes somos só os dois, e quando conseguimos ser toda a gente somos 5 em palco. Esse concerto foi intenso, foi bastante forte. Outros concertos bons, não sei, aqui em Lisboa há uma casa que já nos acolheu várias vezes, o Music Box, que é muito especial. Há 2 concertos especiais. Nós fomos tocar um festival de músicas do mundo na Alemanha e foi impressionante a recepção daquelas pessoas. Uma música que não era a mais óbvia e que era cantada em português. E foi muito impressionante. Nós tocámos 2 dias, 2 concertos em sítios diferentes, estávamos 2 cheios a abarrotar. E a reação das pessoas, a quantidade de discos que vendemos no fim, foi muito, muito impressionante. Elena Buena trepaba montaña arriba y abajo tranquila, empujando su piedra, hasta que un día la piedra se paró y Elena, en su desconcierto, continuó rolando sola. E vamos então até à nossa última entrevista. Vânia Félix, ela é ceramista, trabalha a cerâmica, é na cerâmica que ela põe para fora o seu sentimento. Temas do mar, temas dos Açores, temas ligados aos Açores. Após o seu acidente, foi à cerâmica que ela se agarrou e foi na cerâmica que ela se exprime. Vamos então até à Ilha do Faial. O interesse pela cerâmica, ou seja, o início disto tudo, deveu-se à necessidade que eu tive de arranjar uma atividade para descontrair, porque eu tive um acidente de carro que não foi muito simpático. Eu sempre fiz, paralelamente à minha atividade, trabalhos manuais, podemos dizer assim. E depois do acidente fiquei sem a capacidade de conseguir fazer coisas mais minuciosas, e então eu queria relaxar, porque também foi uma situação que não foi muito simpática na minha vida, mas que ao mesmo tempo me permitisse criar alguma coisa. E qual é que diria que é, portanto, o objetivo principal deste projeto? Fomentar a arte aos outros? Sim, sem dúvida. Eu acho que, não sei se devido ao nosso isolamento ou até à beleza das ilhas, eu penso que os açorianos são pessoas muito criativas e acabamos por ver que em várias áreas há pessoas que se destacam, na literatura, na pintura, na música, espero eu agora também na cerâmica. E penso que, uma vez que o meu trabalho tem muito a ver com os Açores, que haja também uma divulgação de um trabalho que, sem ser aquele artesanato tradicional, seja um artesanato já com outra roupagem, já mais moderno e acessível e mais de encontro a uma outra faixa etária e a pessoas mais jovens que gostam de levar uma recordação dos Açores, sem ser aquela recordação típica que normalmente nós vemos nas lojas. Tendo em conta que é um projeto que ainda é bastante recente, significa que ainda não chegou a muitas pessoas.
Eu ainda estou a começar e estou a começar com calma e serenidade, porque lá está, por causa da pandemia, este ano as coisas não funcionaram. Eu considero que este é um ano de zero, é um ano de preparação, porque realmente tem estado tudo muito atrasado. Eu até para receber o material demorou quase 3 meses a cá chegar. O estúdio não está acabado, porque lá está, por causa da pandemia está tudo um bocadinho atrasado, pelo menos aqui na Ilha do Faial as coisas estão a demorar bastante a cá chegar. Depois, com calma e serenidade, eu tenho encomendas particulares, mas com calma e serenidade eu quero ter uma reserva de peças para poder fazer uma exposição e apresentar então o meu trabalho de outra forma. Mas para já, devagar. E que outras ideias é que você tem em mente para quando já não for o ano zero? Eu gostaria muito que o Lava Studio não fosse só um estúdio de cerâmica, gostaria também que fosse um centro de encontro para outras artes, que houvesse workshops. Eu tenho alguns contactos em Lisboa com outras pessoas que trabalham em áreas diversas e gostaria muito, e alguns já os convidei, para virem cá aos Açores. Eu não gosto que a minha base seja só a Ilha do Faial. Eu normalmente digo que o Lava Studio é um projeto dos Açores para o mundo, não é? Também gosto muito da Ilha do Pico e por isso acabo por fazer muitas coisas lá, inspirada pela ilha em si. E por isso gostava que fosse um espaço de divulgação de artigos feitos em Portugal, de forma manual, não propriamente artesanato, não precisa ser só artesanato, mas também que seja um espaço de encontro entre artesãos e artistas e todos os que quiserem vir mostrar o seu trabalho. E relativamente a algumas das peças que está a mostrar aqui à frente, em média, quanto tempo é que leva a fazer uma apenas? Olha, isso é daquelas perguntas difíceis e que muitas vezes as pessoas pensam, por exemplo, eu também já pintei quadros, as pessoas pensam que a cerâmica é uma coisa muito imediata. Até nos workshops pensam que chegam ali, fazem logo um serviço de louça e já vão para casa com o serviço para usarem. E não é bem assim. Por exemplo, uma peça destas, que é uma peça bastante simples, esta peça tem vários estados de secagem. Ela não pode secar ao ar, assim como nós, por exemplo, não posso fazê-la e ficar aqui ao ar. Tem que secar de forma gradual, ao longo de vários dias. Aqui nos Açores, com umidade, se tiver muita umidade, posso chegar a detectar 2 semanas com a peça a secar, que é para não rachar. No caso destas peças, que normalmente são a minha imagem de marca, podemos dizer assim, as peças que imitam o basalto, que imitam a lava, estes buraquinhos são feitos 1 a 1 para dar este aspecto de rocha e por isso depende muito se é uma peça grande ou uma peça mais pequena. E a minha última pergunta era, portanto, como você estava a dizer, muitos dos temas das suas peças é de facto relacionado ao mar, relacionado à ilha. Portanto, acha que, tendo em conta que até decidiu vir residir para o Faial, acha que os temas das suas peças refletem esse chamamento do ilhéu à ilha? Sim, sem dúvida que só quando nós saímos dos Açores é que acabamos por dar valor, se calhar, a pequenos pormenores que não dávamos conta sequer que existiam quando vivemos cá todo o ano. Ou a paisagem, ou ao pôr do sol, ao cheiro do mar, e todas essas coisas eu sentia muitas saudades e de alguma maneira eu tentei traduzir para as minhas peças essas coisas que me faziam falta. O Açores em Destaque chegou assim ao final. Nós que estivemos em Vila Franca do Campo, mais concretamente na Marina de Vila Franca, foi aqui que nós fizemos o nosso programa de hoje com este dia maravilhoso. Viajámos pelo Faial, pela Ilha Terceira, mais concretamente Angra do Heroísmo, e ficámos a conhecer mais um pouco sobre artistas, sobre aqueles que levam a cultura açoriana mais longe, a cultura açoriana até à nossa diáspora, até aos 4 pontos do mundo. Se
quiser entrar em contacto connosco, pode fazê-lo através de azorosendestaque@gmail.com. Quanto a nós é tudo, um abraço virtual de Vila Franca do Campo, dos Açores, para você que está desse lado.